posto de saúde onde não temos médicos, onde não temos um transporte coletivo que não tenha que pagar uma barbaridade de valor para ir de uma parada para outra, um local para outro, dentro da mesma região, que depende de um banco para pagar as contas e receber. É muitas as reivindicações, mas os políticos não estão nem aí, só se importam em encher seus bolsos. Um abraço de uma mãe preocupada com o futuro de meus filhos. Acho que esses vândalos têm que ser identificados e presos. É bem como disse o nosso ouvinte, né, o procurador federal aposentado, que como é que não conseguem prender esses vândalos? E que aí nós que somos cidadãos e que estamos aí nas ruas com toda esta dificuldade de locomoção, enfim, né, tendo preocupação com o nosso dia a dia. Ricardo Pon, aí uma manchete rápida do nosso Jornal da Guaíba, daqui a pouquinho com Samuel Vettori. Entre outras, Maria, a Polícia Civil garante ter identificado então um grupo anarquista mapeando órgãos de segurança no Rio Grande do Sul. Comerciantes que tiveram prejuízo consecutivo em manifestações da capital exigem segurança da Brigada Militar, e entidades do comércio também vão pedir segurança para lojistas em outros dias de protesto. E os lojistas sugerindo que o comércio feche as portas hoje em Alvorada, Caxias do Sul e Guaíba, onde há manifestações previstas para essa tarde, que também devem bloquear estradas aqui na região metropolitana. Tudo isso e muito mais no Jornal da Guaíba com o Samuel Vettori. Muito bem, obrigada. Os nossos ouvintes, eu segunda-feira vou recuperar as manifestações. Me perdoem, não tenho como fazê-las todas ainda hoje. Só encerrando, dizendo que a coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso da Cunha, reconheceu que há divergências internas no colegiado, mas afirma que elas ajudam o grupo a avançar. A democracia é um regime que entende a diferença, a discussão e a divergência como elementos geradores de avanços teóricos e políticos, disse ela à Folha de São Paulo. Rosa procurou minimizar a crise que culminou na renúncia do ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, do colegiado. A comissão investiga violações de direitos humanos ocorridas de 1946 a 1988. Vem aí notícias em 1 minuto com Wagner Paines. E nós voltamos na segunda-feira. Desejamos um bom final de semana a todos, que a gente possa aí ter mais tranquilidade neste Brasil que não está nada fácil. Faça a diferença. Sorria sempre. Wagner Paines chegando com notícias em 1 minuto. Just mine in my mind. Rádio Guaíba de Porto Alegre, AM 720 kHz, 100 kW, ondas curtas, 49 e 25 metros, ZYB 571, Guaíba FM, 101,3 MHz, emissoras do Grupo Record. E aos hospitais filantrópicos em troca da ampliação e melhoria do atendimento. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Estabelecimentos comerciais e escolas da Zona Oeste do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense fecharam por medo de vandalismo e violência. Novos protestos estão previstos para a tarde de hoje. Protestos na região metropolitana devem bloquear rodovias hoje à tarde. Os atos públicos podem gerar lentidão na ERS 239 e nas BR 116 e 290. Tempo instável com chuva em Porto Alegre, agora 16 graus e 9 décimos. A cúpula da Segurança Pública elogiou a ação da Brigada Militar durante os protestos. As autoridades voltaram a reforçar que a prioridade é preservar e proteger a integridade física das pessoas. Notícias em 1 minuto. Oferecimento ASPC Previdência. Planos de previdência e empréstimo consignado. Ligue 3228-1999. Próxima edição, às 5 horas. A Segurança Pública elogiou a ação da Brigada Militar durante os protestos. As autoridades voltaram a reforçar que a prioridade é preservar e proteger a integridade física das pessoas. Notícias em 1 minuto. Oferecimento ASPC Previdência. Planos de previdência e empréstimo consignado. Ligue 3228-1999. Próxima edição, às 5 horas. Bola. Torcida. Alegria.
alegria. Contra a bola, perna direita, disparou! A magia do futebol na Guaíba tem muito mais emoção. Droga no estádio? Não rola. Alô, amigos, quem está falando aqui é Atílio Ancheta, é jogador do Grêmio nos anos 70. Eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores e tive a felicidade de ser escolhido o melhor zagueiro do mundo em 1970. E nenhum de nós usava droga. Assistir futebol é saúde e adrenalina. Droga no estádio? Não rola. Apoio Rádio Guaíba. Carros e motos. Apresentação Renato Rossi. Oferecimento Super Alto. Boa tarde, amigos da Guaíba. E o Salão Internacional de Buenos Aires, que teve essa cobertura exclusiva, está tendo ainda, exclusivíssima, ao vivo, da Rádio Guaíba, AM/FM, também do Jornal Correio do Povo, e terá uma edição especial sobre o Salão de Buenos Aires na próxima quinta-feira da próxima semana. O salão ainda estará em funcionamento, ele só encerrará suas atividades no outro domingo, ele vai de sexta a domingo, e nem poderia ser diferente. Também não é um salão magnífico, não é um salão do tamanho do Salão de Genebra, do Salão de Paris, do Salão de Frankfurt. É um salão latino-americano que funciona de acordo com as limitações do mercado argentino. A Argentina está com uma inflação altíssima, caindo o poder aquisitivo radicalmente dos argentinos. Me falava um revendedor de carros lá em Buenos Aires que eles estão vendendo muito mais carros usados que carros novos. Isso denota uma queda de poder aquisitivo que poderá também movimentar o mercado de usados aqui no Brasil. O mercado de novos já caiu 8% devido à volta da inflação, alta do dólar, e também não esperem nada além do que um aumento bastante radical do preço dos automóveis aqui dentro, porque você sabe que os automóveis mesmo produzidos no Brasil, eles têm 70%, 60% de componentes importados cotados a dólar. Mas voltando ao Salão Internacional do Automóvel de Buenos Aires, um salão razoável, um bom salão para a proporção do mercado argentino, e com muitas novidades que chegarão em breve ao Brasil. A General Motors, por exemplo, deu bandeira lá, mostrou o Trax, que virou Tracker. O Tracker é um crossover de porte médio, menor que o Cativa. O Cativa provavelmente não virá mais para o mercado brasileiro importado do México, será substituído pelo Tracker, que inicialmente será importado pela Argentina. Chegará ao mercado brasileiro e, de acordo com a reação do mercado ao Tracker, a General Motors do Brasil decidirá se irá produzi-lo a partir de segundo semestre de 2014, ou mesmo primeiro semestre de 2014 no Brasil ou não. Agora é um belo crossover de porte médio, e esses veículos que foram derivados de veículos utilitários, os crossovers, eles são cada vez mais preferidos do público mundial. Fazem um grande sucesso no Brasil, aí estão as vendas elevadas de todo tipo de crossover, desde os mais luxuosos aos mais acessíveis em custo, até os crossovers chineses agradam aqui no mercado brasileiro. E nós vamos ver então se a General Motors realmente fará essa experiência aqui no mercado brasileiro com o Tracker e decidirá a sua produção local ou não. Eu acredito em 100% que a GM produzirá sim esse carro no Brasil e quem sabe poderá produzi-lo até mesmo na unidade industrial de Gravataí, que hoje é uma das mais produtivas da corporação GM no mundo. Eu tenho um novo encontro com vocês amanhã às 9 horas da manhã em Conversa de Carro pela Guaíba AM/FM, com toda a cobertura sobre o Salão Internacional do Automóvel de Buenos Aires. Até lá. Jornal da Guaíba. Apresentação Samuel Vettori. Graus, a temperatura aqui no centro de Porto Alegre, com céu nublado, chuva fina na capital dos gaúchos. 4 horas e 6 minutos no ar o Jornal da Guaíba desta sexta-feira. O programa tem na produção a Sara Souza, na mesa de áudio Dixon Ricardo. Fala reportagem. Polícia
Polícia Civil garante ter identificado o grupo anarquista mapeando órgãos de segurança no Rio Grande do Sul. Lucas Rivas. A cúpula da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Samuel, disse há pouco em entrevista coletiva nesta sexta-feira que identificou os supostos alvos dos vândalos que danificaram prédios públicos, lojas e também agências bancárias aqui em Porto Alegre durante os protestos dos últimos dias. Conforme o chefe da Polícia Civil, delegado Ranolfo Vieira Júnior, a investigação revelou que materiais para a confecção de coquetel Molotov e também para a pichação foram apreendidos por meio de mandados de busca e apreensão que foram realizados antes dos protestos da noite passada em locais ligados a grupos anarquistas. No tocante à investigação, é importante que se diga que se tem alguns indivíduos já identificados, né? Ainda com relação a essas buscas, nós encontramos também o mapeamento de vários órgãos de segurança pública na capital do estado, né? Então lá dentro foi apreendido então uma relação com endereço, com localização no mapa de órgãos de segurança pública, sejam sedes de batalhão da Brigada Militar de Porto Alegre, sejam de delegacias da Polícia Civil. Com certeza, né, não era um interesse muito nobre, né, nesse mapeamento desses locais. As autoridades de segurança do Estado voltaram a reforçar que a prioridade, Samuel, é preservar e proteger a integridade física das pessoas. Mesmo com os confrontos desta quinta-feira, o secretário da Segurança Pública, Ayrton Michels, classificou a ação da Brigada Militar como positiva. Entre o choque entre os manifestantes, em que ela conseguiu reprimir de forma muito técnica aqueles mais afoitos, aqueles vândalos, embora tenha um resultado que foi relatado aqui, de alguns bens materiais depredados, e volto a dizer, a integridade física das pessoas, a vida das pessoas, que é essencial, foi preservada. Então, na avaliação desta secretaria, a Brigada agiu de forma absolutamente correta, competente e eficiente dentro do quadro, como aliás eu já havia feito no dia antecedente, onde também tivemos episódios semelhantes. Ainda sobre a Polícia Civil, Samuel Vettori, o chefe da Polícia Civil, delegado Ranolfo Vieira Júnior, ainda frisou que uma força-tarefa já está sendo realizada para investigar os atos de vandalismo que têm ocorrido ao longo dos protestos. Ranolfo Vieira Júnior ressalta ainda que novas decisões da Justiça podem ocorrer para impedir que determinados militantes voltem a protestar em manifestações futuras. Por último, o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes, ainda frisou que a corporação tem passado aí por uma fase de aprimoramento com estas sucessivas ações que têm ocorrido durante os protestos e salientou que medidas semelhantes devem ser tomadas em futuras manifestações. O aprimoramento da Brigada tem quase 200 anos, tem que estar pronta já, né, para agir nesse tipo de situação. Mas uma coisa ficou muito clara na postura da Brigada Militar ontem, acompanhei junto com os colegas de perto tudo o que aconteceu. Eu não vi excessos da Brigada Militar, eu não posso dizer que não ocorreu, porque não consegui ver tudo o que aconteceu no protesto, mas eu não vi, e naquilo que eu vi a Brigada agir com muita técnica, inclusive, né? Repito, não vi tudo o que aconteceu, mas a Brigada teve também uma postura de fazer uma defesa de um meio de comunicação, da sede desse órgão privado, e não teve a mesma postura para defender outros órgãos privados, outros empresários, outras sedes privadas ao longo de toda essa avenida, né? Não estou condenando a defesa que ela fez desse órgão privado, mas devia também ter feito dos outros, né? Inclusive de órgãos públicos também ela poderia ter feito, né? Isso eu acho que faltou no de ontem, mas na forma, jogando gás lacrimogêneo, dispersando a população, penso que isso evitou até um confronto maior. A ação, Samuel, que resultou na detenção de pelo menos 20 manifestantes, todos eles, conforme o delegado Ranolfo Vieira Júnior, já foram liberados, assinaram apenos termos circunstanciais e não e não estão em nenhuma unidade policial neste momento, já foram soltos. De acordo com a Defensoria Pública, são 18 pessoas que foram detidas e 2 delas encaminhadas por furto e roubo, acabaram presas daí, e as outras 16 por desobediência e desacato à autoridade, que são crimes de menor potencial ofensivo. Agora também ficou claríssimo, muito claro, tem um grupo que está muito satisfeito com esses protestos, porque eles precisam enfrentar a Brigada. O que eles querem é enfrentar as forças policiais e encontram nesses protestos uma situação favorável para fazer esse enfrentamento. É esse grupo que não pode participar, porque a maioria absoluta, todo mundo falou isso, mas é verdade, a maioria absoluta participou dessa manifestação de
forma pacífica, e foi muito bonito esse outro lado da manifestação. Pena que esses poucos acabam estragando quase tudo. Lojistas, antes disso, comerciantes que tiveram prejuízo consecutivo em manifestações na capital, exigem segurança da Brigada Militar Voltaire Porto. Os prejuízos que estão acumulando e ainda são calculados pelos proprietários de estabelecimentos comerciais, em especial na região do bairro As Lenhas. Por exemplo, o proprietário de uma papelaria calcula um prejuízo em torno de 30 mil reais. O dono de uma rede de calçados que foi atacada alerta que, somando as duas lojas depredadas, além daquele volume financeiro que deixou de ser comercializado, deixou de ser arrecadado, com as lojas fechando antes do horário comercial, a estimativa é de um prejuízo na ordem de R$500 mil. Diante dessa situação, outro exemplo é uma revenda de motocicletas que fica localizada na Zenha, esquina com a Avenida Ipiranga. Foi atacada 2 vezes nessa semana. Primeiro, no protesto da segunda-feira, e depois, no último protesto, este de ontem. O prejuízo nessa revenda, com vidros e motocicletas, ultrapassa R$40 mil. A proprietária, Adriana Kurkowski, alerta que já previa que depredações poderiam voltar a acontecer diante de novas manifestações. A partir da segunda-feira, depois de tudo que ocorreu, a gente começou a tomar consciência de que isso poderia se repetir em qualquer tempo. Em havendo manifestação, pela falta de controle da Brigada Militar, pela falta de cuidado que a gente está percebendo, a gente imaginou sim que poderia se repetir. A empresária exigiu proteção da segurança pública. Infelizmente a gente não está vendo a segurança em local nenhum, a não ser nas fileiras de policiamento diárias. Porque na noite do incidente a gente rodava a cidade, tanto para se deslocar até aqui, quanto para se deslocar até uma delegacia, e não se via polícia na rua. Mesmo vocês pagando iniciativa privada, pagam impostos e também querem segurança pública. Sim, pagamos impostos, geramos emprego e continuamos desatendidos e desassistidos. As depredações foram provocadas por parte dos manifestantes, uma minoria considerada diante da quantidade de pessoas que estavam nesse protesto de ontem aqui em Porto Alegre. Cerca de 25 estabelecimentos foram atacados, quase 10 agências bancárias. Um dos líderes do movimento representando os estudantes, presidente do DCE da URIX, Matheus Gomes, diz que os manifestantes não tiveram culpa dessas depredações. Infelizmente, nós tivemos no final da manifestação esse confronto. A nossa avaliação do evento ela é positiva, porque reuniu mais pessoas, deu mais visibilidade às demandas que a população de Porto Alegre está necessitando, transporte público, mais investimento nas áreas sociais, mas acabou ocorrendo esse confronto com a polícia, né, que quem estava na manifestação pôde ver claramente, partiu a agressão da polícia ao começar a jogar bombas de gás lacrimogêneo no meio da multidão, a dar tiros de balas de borracha, né, e infelizmente isso é uma postura muito complicada que a polícia do governador Tarso Genro está adotando frente às manifestações. Como mostrou a reportagem do colega Lucas Vidas, a resposta da Brigada Militar é de que a intenção é preservar vidas. Inclusive, essa foi a orientação do governador Tarso Genro. Falou isso, inclusive, aqui na presença dos manifestantes, numa audiência que teve aqui no Palácio Piratini. Detores. Eu preciso dar um depoimento aqui, Voltaire, porque no ponto em que eu estava, que foi onde começou o conflito, quem agiu primeiro foram os manifestantes jogando contra a Brigada Militar. Certamente eu falaria o mesmo se tivesse visto o contrário, mas também não posso. Eu relatei isso ontem à noite, no momento em que aconteceu o primeiro disparo de bomba de gás lacrimogêneo, eu vi os manifestantes primeiro jogarem contra a Brigada e depois a Brigada reagir. Não estou tomando partido, estou relatando uma coisa que eu vi ontem à noite. Em seguida a gente retorna com a palavra do governador Tarso Genro, que já começou uma entrevista coletiva. Então, marcou 4h15. Lojistas sugerem que comércio feche as portas em Alvorada, Caxias e Guaíba. Camila Aquila. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre orientou o fechamento antecipado das lojas de Alvorada, na região metropolitana, em razão do protesto marcado para o fim da tarde de hoje. Conforme o Sindilojas, o encerramento das atividades às 6 horas é opcional e a meta é garantir a segurança e a mobilidade dos funcionários. Em Caxias do Sul, na Serra, onde também ocorre protesto, a entidade informou
ao comércio varejista que fechar ou manter abertos os estabelecimentos durante a manifestação é uma opção do comerciante. No caso de optar pelo fechamento, as horas não trabalhadas não poderão ser descontadas dos funcionários. O Sindlojas recomenda que, caso a empresa considere risco, que proteja o patrimônio. As faculdades do município não terão aulas no turno da noite, exceto na Universidade de Caxias do Sul, onde apenas foram canceladas as avaliações previstas para hoje. Em Guaíba, um ato ocorre agora à tarde e a Câmara de Dirigentes Lojistas sugeriu que o comércio fechasse, o que foi acatado pela maior parte. A concentração ocorre em frente à Prefeitura. Além desses municípios, protestos também estão marcados para hoje em Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Eldorado. No sábado, devem ocorrer em Campo Bom e Gravataí e no domingo em Taquara, em Montenegro. Na segunda, aqui na capital e em Canoas, e na terça-feira em Estância Velha. Ainda nesta edição, entidades do comércio vão exigir segurança para lojistas em outros dias de protesto. Protestos na região metropolitana devem bloquear rodovias hoje à tarde. Morre a segunda vítima de protestos pelo Brasil. 16 graus e 9 décimos a temperatura aqui no centro de Porto Alegre, 4 horas 17 minutos, intervalo e já voltamos. Aspecir Previdência. Plano de previdência e empréstimo consignado em folha de pagamento. Ligue 3228-1999. Aspecir Previdência. Pecúlio de vida e assistência financeira. Mais informações www.aspecir.com.br. Aspecir Previdência. A certeza de um futuro tranquilo. Silcar Veículos, a maneira certa de você adquirir seu automóvel. Amplo estoque de veículos novos e seminovos, revisados e com certificado de garantia. Negociamos sempre a menor taxa para você. Avaliação justa do seu usado na troca. Acesse www.silcarveículos.com e confira nossas ofertas ou passe ali na Avenida do Porte, 144, bem próxima da CIS Brasil. Silcar Veículos, 25 anos de tradição. Telefone 3340-4011. Vamos jogar bola? Vem aí o maior torneio de adolescentes do país. É a Copa Coca-Cola 2013. Participe do campeonato de futebol que vai fazer você se mexer. Junte a galera de 13 a 15 anos e faça a inscrição da sua equipe até 2 de julho em coca-cola.com.br. Pratique a alegria do futebol e mostre a sua energia na Copa Coca-Cola. A marca do nosso estado está no amor à tradição. A churrascaria Galpão Crioulo tem churrasco e chimarrão. Tem comida campeira, tem a dança da chula e do facão. Quem conhece não esquece, leva o Rio Grande no coração. Aprecie as tradições e a qualidade do churrasco gaúcho em um só lugar. Churrascaria Galpão Crioulo, a casa da cultura e do churrasco gaúcho. Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Estância da Harmonia. Fone 3226-8194. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. O que uma linda garota está fazendo de óculos escuros? Seguindo a moda ou, quem sabe, escondendo a conjuntivite? Em qualquer uma das opções, com o Clube Correio do Povo de Vantagens, você tem descontos tanto em lojas quanto em farmácias, faculdades, academias e muito mais. Além de concorrer a carros e motos. Se você é assinante adimplente, entre no site e peça já o seu cartão ou assine o Correio pelo telefone 51-3216-1606. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Alô? Alô? É da Camila
Rogério Stylist? Isso. Eu queria marcar uma hora. Pode ser semana que vem? É que agora eu tô correndo atrás da folha de pagamento do salão. Oi? Empreendedor, conte com o Bradesco para sua empresa prosperar. Aqui você tem antecipação de recebíveis, internet banking exclusivo e muito mais. Tudo para sua empresa virar um caso de sucesso. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar. Jornal da Guaíba. Horas 22 minutos aqui no centro de Porto Alegre, 16 graus 9 décimos. Repórter Motolink. Cristiano Soares, chuva fina na capital, aquele sprayzinho tradicional dessa época do ano, hein, Cristiano? E o trânsito? Exatamente, Samuel Vettori. O motorista deve ter atenção aí para circular nas principais avenidas e rodovias em função da pista molhada. A atenção deve ser redobrada. Mas tem uma situação, Samuel, acontecendo neste momento na BR-290 na Freeway, no trecho entre a Arena do Grêmio e o vão móvel da Ponte do Guaíba. É um pequeno incêndio que está acontecendo na mata ali mesmo, com toda a chuva e a umidade. Tem um incêndio acontecendo ali próximo do vão móvel da Ponte do Guaíba, com uma fumaça gigantesca agora que, em função do vento, prejudica os dois lados da Freeway. Uma retenção do fluxo. Quem está saindo de Porto Alegre agora, essa retenção já começa a afetar ali os primeiros últimos metros da Avenida Castelo Branco, próximo do vão móvel da Ponte do Guaíba, e quem está chegando do litoral da BR-116, direção à capital, portanto, trânsito bastante lento agora nas mediações da Arena do Grêmio. O acesso da Freeway para a BR-116 em Canoas, com movimento também bastante intenso na região da estação Niterói, e nos demais trechos da rodovia apenas em Sapucaí do Sul, motoristas encontrando trânsito com bastante lentidão neste momento. Aqui na capital não há registro de acidentes graves até o momento. Movimento bastante intenso agora na Avenida Borges Medeiros, no cruzamento da Ipiranga. A Ipiranga também tem trânsito bastante carregado até principalmente próximo da Avenida João Pessoa, no sentido centro ao bairro, e pela Zona Norte, a Rua Souza Reis já apresentando trânsito bastante carregado em direção à BR-116. Samuel Vettori, eu sigo pelas ruas e volto a qualquer momento. Com o trânsito, Cristiano Soares. 4 horas e 23 minutos, 16 graus 9 décimos aqui no centro de Porto Alegre. O governador concede entrevista coletiva sobre os protestos de ontem no Piratini. Walter Porto acompanha. Afirmou que encaminhou um estudo para a possibilidade de passe livre para os estudantes. E agora fala sobre uma suposta participação fascista, nazista e anarquista nessas manifestações. Duas circunstâncias desse tipo, o movimento se dá sem direção, o que é uma novidade. Todos nós aqui temos experiência, eu acho, maior ou menor na militância social, na participação engajada. É a primeira vez na história que ocorre um movimento sem direção. Sem direção. Tem uma revolução sem direção definida e filha da loja. Quando isso ocorre, é natural que tendências ou esquerdistas, como esses grupos anarco-direitistas, skinheads, carecas e outros tipos de organização, eles assumam a frente, porque a ação deles é uma ação direta. Tem até uma frase do Mussolini que sintetiza muito isso. Mussolini, quando terminou a marcha de Roma, disse uma frase assim: a ação procura a inteligência. Uma visão muito clara do que é o fascismo, porque é a irracionalidade, a ausência do reconhecimento do outro, inclusive dos seus inimigos. Então esse pessoal está na frente e faz os ataques que depois repercutem, lamentavelmente, sobre todo o movimento. Então, o movimento tem que ter responsabilidade de identificar as suas lideranças para que oriente as suas lideranças sobre o que ele quer. Senão, o que vai acontecer é o agravamento dessa situação. De outra parte, é visível também, o doutor tem um trecho então, por exemplo, do governador Capistrano, que ainda declarou que
envolvendo essas manifestações. O governador Tarso Genro salientou que realmente a política está vinculada à corrupção, e isso é o que acaba engajando esse grupo de jovens que foi às ruas. O governador segue concedendo uma entrevista coletiva que, quando tiver as novas informações, a gente ainda volta na programação da Guaíba. Tá bem, Walter Porto, diretamente do Palácio Piratini, acompanhando o governador Tarso Genro. Concordo com essa manifestação. Os grupos precisam, as lideranças precisam saber quem está participando do movimento. É uma situação nova e esses movimentos são marcados pela internet, não tem mais aquele corpo a corpo de antigamente. Tem que se criar um mecanismo para também ter um pouco mais de controle, para que não se perca o foco, principalmente para que a causa do movimento inverno com cara de inverno, Estael. É bem isso, o inverno que começou com bastante chuva, um sistema de baixa pressão atmosférica aí mantendo a instabilidade nas próximas horas, e o ar frio, o ar polar, que já avança pela Argentina, grande parte da Argentina tem tempo aberto, e este tempo firme está a caminho do Rio Grande do Sul, vai garantir um sábado aí ensolarado, bonito. Antes disso, a noite de sexta-feira, madrugada ainda com chuva persistente em alguns momentos, até com episódios de chuva forte. As melhorias começam a acontecer lá pela fronteira oeste, pela fronteira com o Uruguai. Então a previsão é de um sábado que começa mais frio nessas regiões, já que o ar seco chega primeiro por lá. E aqui na região metropolitana, na Serra, no litoral norte, nas áreas de divisa com Santa Catarina, teremos uma madrugada e até mesmo um amanhecer ainda com muitas nuvens e até possibilidade de alguma garoa. Aí, ao longo do sábado, esse ar frio se espalha por todos os campos, favorece o retorno do sol, do tempo firme, fica soprando um vento gelado ao longo do dia que vai deixar a sensação térmica baixa e a temperatura amanhã até sobe, mas não deve avançar muito além dos 15, 17 graus em grande parte do território gaúcho. Alerta, a noite de sábado será muito fria, provavelmente a mínima do dia vai acontecer à noite nas regiões aí da metade norte do estado, tá? Um amanhecer bem mais frio do que o amanhecer nesse sábado, e no domingo, previsão de um amanhecer com temperatura até em torno de 0, até alguns décimos negativos nos altos da serra, grande parte do interior com mínimas abaixo dos 5 graus, e claro, tanto frio com ar seco e pouco vento vai resultar em geada, um amanhecer de domingo com geada, fenômeno típico de inverno, e teremos aí uma tarde ensolarada domingo e com um pouco mais de aquecimento. Ao domingo, mais de um meio para ali, a temperatura da galera vai e a tarde ensolarada da serra, grande parte do interior mínimas abaixo dos 5 graus, e claro, tanto frio com ar seco e pouco vento vai resultar em geada, um amanhecer de domingo com geada, fenômeno típico de inverno, e teremos aí uma tarde ensolarada, bonita e com um pouco mais de aquecimento. Então, um domingo mais proveitoso ao ar livre, tem que sair de casa bem agasalhado, que levantar cedinho, e a tarde ensolarada e com uma temperatura mais agradável. Samuel. Em relação a este inverno que está começando hoje, Estel, deve ser mais chuvoso? Teremos mais dias de chuva do que de sol? Não, acredito que a gente vai ter assim a chuva concentrada em curto período e muitas vezes até com episódios intensos, trazendo transtornos, como é típico ocorrer no inverno. A gente terá um inverno aí sem El Niño, sem a presença de laninha, sem fenômenos climáticos que mudem a característica normal da estação. No entanto, a gente tem um resfriamento no Oceano Pacífico que está acontecendo, que tem ocorrido nas últimas semanas, que deve garantir aí, fazer com que as ondas de frio avancem até um pouco mais tarde.